Fala, trader! Olha só, está quase acabando, hein? Promoção aí da Black November aí, ó, você tá vendo aí no cantinho aí da tela, até dia 30 de novembro, tá? Promoção vai estar válida aí com 40% de desconto, tá? Tem muito conteúdo a surgir ainda nesse treinamento, tá? O pessoal essa semana já vai começar a tomar um spoiler do que vai estar por vir, né? Novos módulos, muito mais conteúdo, muito mais prático, muito mais teórico para vocês aprender ali de fato ali todos os cenários possíveis, né? Inclusive vamos tratar algum deles aqui no vídeo de hoje, legal? Então vamos lá, antes de começar aqui, ó, não se esquece de deixar o like nesse vídeo, compartilhe o vídeo aí com seus amiguinhos, deixe seu comentário também, ajuda bastante. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal para continuar acompanhando aí os conteúdos, legal? Você já deve ter visto aí no título do vídeo, né? Qual é o melhor cenário para alavancar aí os ganhos, né? Ou seja, a gente consegue aí, em algumas vezes, né? Claro que não é todos os dias, né? Todos os cenários possíveis, mas tem dias que a gente consegue buscar um payoff, né? Ou seja, o que é um payoff? É a gente arriscar, né? Por exemplo, a nossa meta do dia é 10 pontos, por exemplo. Um payoff é a gente fazer pelo menos o dobro da meta ou até mais que a meta, né? Um pouquinho mais que a meta, né? Então, isso já é considerado um payoff, legal? Então, por exemplo, tem uma meta de 10 pontos, se eu fizer 15, 20 pontos no dia, né? É um baita de um payoff. E, de preferência, né? Arriscando pouco, ou seja, arriscar aí, ó, 5 pontos para buscar 10 pontos de ganho, né? Isso é um payoff ali dentro da operação já também, né? A gente pode considerar um payoff com o resultado totalizado ali do dia, né? Ou em uma operação, né? Onde a gente vai buscar um risco de 1 para um retorno de 2, né? Então isso é um excelente trade, tá? Então qual é o melhor cenário possível para a gente fazer isso? Em que situação eu faço isso, né? Inclusive chegou algumas perguntas até no Instagram pedindo como que eu tomo essa tomada de decisão, né? Quem me acompanha lá no Close Friends sabe que essa semana aí eu arrebentei, né? Fiz ponto pra caramba. Então foi uma excelente semana, uma semana bem técnica, apesar de hoje a recém ser quarta-feira, né? Amanhã é quinta-feira, é feriado. Então essa semana teve 3 dias. Eu já bati mais do que a meta da semana, operando apenas 3 dias da semana, tá? Amanhã eu não opero, sexta-feira também não, vou sair viajar final de semana. E a meta da semana já está muito mais do que batida, tá? Então, mesmo se tivesse quinta e sexta ali, a meta da semana já estaria batida do mesmo jeito, né? Mas vamos lá, né? Até vou mostrar para vocês aqui, ó, deixa eu abrir aqui. Não vou mostrar resultados financeiros, tá? Porque não é o intuito do meu canal. Mas tá aqui, ó, semana aí, mais uma semaninha aí invicta, tá? Mas vamos lá, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o dia de ontem, inclusive, né? Ontem o pessoal que está no Instagram acompanha mais ali no dia a dia as minhas operações, tá? Inclusive, se você quiser saber aí, acompanhar, né, minhas operações para ter um estudo diário, tá? Tá aí o link embaixo aí na descrição do Close Friends para você me acompanhar lá no Instagram ali diariamente, tá? E se você ainda não me segue no Instagram, segue ali, né? @rfluxoinvest, legal? Vamos lá, vamos para o início aqui do vídeo. Ah, uma pergunta que chegou aí no Instagram para mim essa semana é como que eu faço a minha tomada de decisão, né? Por que que tem trades que eu reajo mais rápido? Por que que tem trades que eu pago um pouco mais para ver ali, carrego um pouquinho mais essa operação e eu consigo extrair movimentos ali um pouquinho maiores, faço um resultado financeiro melhor também, né, dentro da operação, principalmente ali no dia, né? Então vamos lá, vamos pegar o exemplo aqui de ontem, tá? Ó. Inclusive, o mercado de hoje foi basicamente igualzinho o cenário de ontem, né? Foi quase que o replay de mercado ali do dia de ontem. Os dois cenários da abertura ali do dia, né? Os primeiros 30 minutos ali, digamos assim, né? 40 minutos foi basicamente igual ontem. Então, quem está ligado no fluxo, né, consegue pegar muito rápido esses movimentos, né? O que aconteceu ontem basicamente acabou se replicando hoje, né? Então, a gente consegue se aproveitar muito bem desses movimentos. Mas vamos lá. Ontem o mercado abriu aqui com gap de alta, né? Aqui ó, um gapzinho de alta, né? E o dólar ontem chegou nessa região de mínimas, né? Um vendedor agredindo aqui essa região de mínimas, batendo aqui nessa região de mínimas, e o comprador aqui absorvendo, segurando o preço aqui nessa região. Até que logo depois ele consegue trazer esse deslocamento de preço, né? Ele absorve, né? Eu fiz a minha compra aqui na mínima, nesse segundo candle aqui já tá stopzinho aqui abaixo da mínima, né? E essa compra aqui, ó,
ela foi desenvolvendo, né? Começou a desenvolver um pouquinho devagarinho, ele travou um pouquinho aqui no 352, tá? Então, acendeu um sinal de alerta aqui nesse 352, indicando que era uma região que eu tinha que ficar de olho, né? O mercado poderia exaurir ali, o comprador ele estava exaurindo aqui nessa região, mas não tinha mais vendedor no mercado, não tinha ameaças contra a minha posição de compra, não tinha mais vendedor agredindo nesse mercado. O comprador ele estava exaurindo e logo depois ele já voltou a tomar, né? Ganhou 352, que era a região importante ali, que foi formada no intraday e o fluxo aí foi embora, né? Eu acabei saindo dessa operação com 8 pontos, né? Logo em seguida, o mercado veio e deu um pullback aqui nessa região importante, que era o 350, 352. Deu mais um gatilho de compra aqui, porém, esse segundo gatilho de compra eu não peguei, eu já não estava mais tão atento no mercado. Por quê? Porque já depois que o cara bate a meta, né? Pelo menos eu sou assim, né? O cara dá aquela relaxada, né? Já não presta tanta atenção, né? Eu já fui ali bater um papo ali também com alguns mentorados, né? Logo depois que eu bati a meta, então muitos ali também já tinham pego a mesma operação que eu, já estavam batendo a meta também, então a gente já foi ali bater um papo ali no grupo dos mentorados, tá? Mas também deu um baita de um gatilho de compra aqui que foi semelhante com hoje, tá? Então hoje eu acabei me aproveitando desse movimento que foi igualzinho ontem, igual eu falei, né? Deu a compra nas mínimas, o mercado fez uma máxima e depois deu mais uma compra de pullback, tá? Então, como que eu tomo essa decisão de como que aqui no 352, por exemplo, ó, aonde o mercado estava exaurindo, né? Tinha comprador exaurindo, por que que eu decidi, né? Eu comprei aqui, se não me engano, no 49 ontem, né? Ficou ali em torno de 3 pontos só de tempo de reação, né? Eu comprei no 49, ele no 52 eu já tinha que reagir. Então acabou ficando um range curto para mim reagir, tá? Mas por que que às vezes eu reajo rápido quando dá 3, 4 pontos e por que que às vezes não? Tá? Justamente porque eu não vi ameaça vendedora aqui. Ah, deixa eu até dar um zoom melhor aqui para vocês verem. Opa, deixa eu aqui dar um zoom aqui. Aí, agora sim, né? Por que que às vezes eu comprei aqui na mínima e quando chegou aqui no 52, ó, estava exaurindo, né? Ou seja, é como se a gente tivesse, vou desenhar aqui no ladinho, ó, tá? Digamos que aqui, ó, essa máximazinha aqui é o 52 e eu estou comprando aqui na mínima, tá? Ó. Digamos que aqui na mínima a gente está vendo com um comprador que ele vem forte e quando ele está chegando no 52 ele está perdendo um pouquinho de volume. Ele chega exaurindo ali naquele 52. Mas em compensação, a gente não tem vendedor mais, né? Opa, acho que está minha câmera lá na frente do desenho, né? Deixa eu desenhar de novo aqui, ó. Digamos que a gente está aqui, ó, comprando na mínima, aqui é a região do 52, tá? Então a gente está comprando na mínima aqui, ó, e vem um comprador bem forte, e logo em seguida ele vai chegando próximo do 52 e ele vai diminuindo esse volume de compra. Né? O que que significa isso? Que o comprador está exaurindo. E a ponta contrária, como é que tá? Como é que o vendedor está fazendo nesse caso? Basicamente, não tínhamos vendedor ontem atuando aqui, né? Ou seja, se não tem uma agressão, né, eu não consigo ver uma agressão de compra, né? Presta atenção nesse insight. Se você não vê uma agressão de compra, você não vai conseguir interpretar como que está o vendedor no mercado, tá? Então, fica difícil você pensar em uma compra com um vendedor que ele não está presente ali nesse mercado. Então fica difícil você ver um vendedor se você não tem um comprador agredindo, né? Se você não tem um comprador tomando e você não sabe como que está o vendedor nessa máxima, se ele vai estar atuando ou não, porque não tem agressão para cima dele. Então a gente não tinha ameaça vendedora, não tinha vendedor aqui nessa região aqui das máximas. Quando chegava aqui, que é uma região onde o vendedor tem que começar a defender, ele não estava defendendo, ele não estava presente. E o comprador, ele estava ali exaurido, mas logo depois ele voltou a tomar e rompeu aquela região, tá? Então acabou sendo uma tomada de decisão ali que eu vi. Bom, não tem vendedor, né? Se romper aquela região de 52, outra coisa que também que tinha de 52 ali na hora, era bastante oferta de lote, ou seja, tinha um vendedor ali de forma passiva, ofertando lote. O que que o comprador precisa para levar o mercado para cima? Liquidez.
Então ele vai buscar essa liquidez, ele foi atrás dessa liquidez ali no book, né? Tomou aqueles lotes que estavam na liquidez e o mercado aconteceu isso aqui, né? Ele foi embora, né? Vamos pegar um exemplo de hoje agora, né? Vamos puxar aqui para o dia de hoje. Inclusive tá as marcações aí também do pré-mercado, tá? Das regiões marcadas no intraday, tá? Deixa eu tirar os quadradinhos aqui. Hoje a gente teve semelhante, né? Olha o movimento de hoje da abertura. Se não foi igualzinho que a gente acabou de ver, né? O mercado fez umas mínimas, só que, claro, hoje ele abriu com gap de baixa, né? Mas se a gente pegar só o dia de hoje, né? Esquecer o restante ali, a gente consegue ver que o movimento foi igualzinho ontem, né? Então a gente viu absorções aqui na mínima e comprador defendendo aqui nas mínimas. Eu faço uma compra aqui na mínima, igualzinho ontem. E o mercado desenvolveu, porém ontem eu saí com 8 pontos dessa operação. Hoje eu saí com 5 pontos dessa operação, né? Então eu reagi um pouquinho mais rápido. Por que que eu reagi mais rápido hoje? Porque hoje chegou o vendedor aqui nas máximas, né? Hoje chegou esse vendedor aqui nas máximas defendendo, o comprador tentou tomar, ele não conseguiu deslocar. Então hoje foi diferente o movimento. Então hoje a reação exigiu ser um pouquinho mais rápido. Então, essa é a mudança do cenário de ontem para hoje, tá? Então, por que que ontem eu consegui extrair um pouquinho mais, né? Conduzir um pouco mais a operação? Porque ontem tinha apenas exaustão, não tinha ameaça vendedora, né, contra a minha posição. Hoje essa ameaça vendedora surgiu, tá? Aí legal, saí de uma operação hoje com 5 pontos, deu esse pullback semelhante igual ao de ontem, porém eu também não peguei a mesma situação que aconteceu ontem, né? Mas eu ainda fiquei aqui um pouquinho de olho, né? Falei, vou tentar operar mais um pouquinho o mercado. Ele está bem técnico, eu estou gostando desse mercado porque é aquele mercado que é o tipo de gatilho que eu gosto de operar. Tá acontecendo bastante o gatilho que eu mais gosto de operar. Então, o que que acontece? Hoje, mais uma vez, né, deu esse pullback, porém eu não peguei, né? Baixou aquela dopamina, sei lá como é que é, né? Dá aquela relaxada depois de fazer a primeira operação, né? Porém, eu vi o mercado ali trabalhando, né? O comprador ainda persistente, mas ainda tínhamos vendedor aqui nas máximas também, mas ainda tinha um fluxo comprador persistente, ou seja, parecia que o comprador estava querendo formar aquela estrutura clássica de pivô de alta, né? Vir romper topos e fundos aí ascendentes, tá? E eu vi uma tentativa depois dessa falha aqui, dessa máxima, o vendedor tentou vir quebrar essa estrutura, né? Se a gente pegar, vamos pegar o movimento, ó, um movimento de alta, né? Um pivô de alta, porém falhou, né? Falhou esse movimento. E o vendedor vem para tentar quebrar essa estrutura, né? Como que quebra a estrutura? Vindo romper aqui, dá o pullback nessa região e continua caindo, ou até vem romper essa mínima aqui direto, tá? Então, o vendedor veio para tentar romper essa estrutura aqui, né? Veio perder a VWAP e aqui teve uma baita de uma absorção. O comprador absorveu aqui todos os lotes aqui de venda que chegou e deu um gatilho claríssimo de compra, né? E eu percebendo essa situação, eu falei, agora o mercado se romper essa máxima aqui, ó, se chegar fluxo com volume, ele vai andar. Ele vai andar, eu consigo pegar pelo menos 10 pontos ali, que era lá até o 350 aqui, que daria ali a minha meta ali basicamente de 10 pontos, tá? E eu já tinha pego 5 pontos no dia, então se eu pegasse mais 10, eu sairia o dia com 15 pontos. Aí a gente já começa então naquela história do payoff, né? Então, o que que acontece? O mercado deu o gatilho de compra, né? Um baita do gatilho de compra, chegou na região de máximas e chegou com muito volume. Não tinha mais aquele vendedor defendendo, né? Lembra do dia anterior ali? Não tinha mais vendedor na máxima ali defendendo e chegou muito volume de compra aqui para romper. Essa é a situação que você consegue carregar o trade, tá? Não tem nenhuma ameaça contra a tua posição. Esse trade aqui você tem que conduzir, você tem que carregar porque você está vendo ali, né? O fluxo está mostrando que está chegando volume, esse volume é volume de rompimento. Se romper com volume e continuar, né, imprimindo esse volume, é um trade que ele vai andar. Esse trade você tem que se aproveitar e extrair ali o máximo que dá. Tá? Então, esses cenários, né, quando a gente não tem uma ameaça vendedora, né, contra a nossa posição, a gente consegue se aproveitar um pouquinho melhor do trade. Mas eu gosto mais, principalmente nesses cenários, onde o mercado vem desenhando uma possível tendência, né, uma tendência de alta,
né, uma tendência de baixa, tá? Em mercados laterais é um pouco mais delicado, né? Porque a gente tem um equilíbrio nas duas forças, né? Então a gente tem no mercado lateral, aqui nesse caixote, por exemplo, né? A gente vai ter vendedor nas máximas, ao mesmo tempo vai ter um comprador tentando tomar, na maioria das vezes, essa máxima, mas o vendedor vai defender ali, vai acabar sendo mais forte que o comprador. E o mesmo vale para o inverso aqui, né? Numa mínima a gente vai ter compradores nas mínimas, mas também vai ter um vendedor tentando levar essas mínimas, mas vai ocorrer um equilíbrio no mercado. Então, esse cenário aqui, lateral, é mais difícil da gente conduzir uma operação mais longa, né? Porque o mercado pode romper para qualquer lado. Se você entrar vendido, ele pode romper para cima. Se você entrar comprado, ele pode romper para baixo. Então, o risco aqui é mais alto, tá? Eu gosto de um cenário onde o mercado está formando tendências, tá? Mas prestem muito bem atenção de como o mercado chega, como é que está o comportamento da ponta contrária e da ponta que tem que tomar, né? Ou bater. Mas é isso, né? Fica aí a dica de hoje, né? Como que a gente pode se aproveitar aí e ter excelentes ganhos, né? Ter um aproveitamento aí exponencial nos nossos trades e se alavancar aí cada vez mais. E mais uma dica, né, de preferência, eu dou importância, né, tentar alongar mais esses trades quando você já está com aquele mês ali fazendo aquele básico bem feito, aquele feijãozinho com arroz ali todos os dias, onde você vai ficar de uma certa forma mais tranquilo para carregar as operações. E no final do mês é aquela hora ali que você está com a meta do mês batida, é a hora que você vai para cima do mercado, que você arrisca um pouquinho mais no teu trade, tenta alongar um pouquinho mais, que aí você vai ver a mágica acontecer. É aí que você vai ver uma alavancagem ainda mais forte ali na tua conta, legal? Então vamos lá. Não se esquece aí, ó, de deixar o like, né? Se inscreva no canal aí se você ainda não é inscrito. Deixe seu comentário aí também. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.